Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Rica Podcast. O meu nome é Thalita e a minha convidada de hoje é a Júlia Bertuol. Inclusive, ela vai contar aqui a experiência dela, que ela é aluna aqui, ó, da Tia Rica, e eu aqui, ó, toda metida hoje, com esse nome de Rica dela, entendeu? Aluna do Beabá, aluna do Rica na Europa. E aí você vai compartilhar também a sua experiência, como você me conheceu, como você chegou até mim, né? Quero saber tudo sobre você. Você é poupadeira, gastadeira. Vamos lá. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Já tô acompanhando super os episódios, então fiquei muito feliz que tu me chamou. Obrigada. Imagina, obrigada. Eu gosto de conhecer os alunos, porque você me conhece virtualmente, né? Você me assiste e tá, eu falo assim, não, vem cá, vem aqui em casa, vem aqui no estúdio Tia Rica de Produções, tá? Desculpa. Então aí a gente vai trocar. Mas antes da gente começar, vocês já sabem, né? Deixa o like de vocês, se inscreve aqui no canal e, claro, roda a vinheta. Bom, a primeira pergunta geralmente que eu começo. Poupadeira, gastadeira, investidora, em que momento, né? Quem é a Júlia? Conta pra gente. Bom, a Júlia já foi muito gastadeira, mas hoje eu vivo assim, nesse equilíbrio. Eu tenho essa tendência de querer gastar, sobrou um dinheirinho, eu vou comprar aqui, eu vou guardar pra comprar depois, né? Que a gente vive aqui no débito. Mas hoje eu tô muito mais consciente de tudo que eu gasto. E tô muito... Como eu aprendi, né, contigo e tô entrando nesse mundo do investimento, eu acho legal isso. Sobrou um dinheirinho, vou investir então. Então eu vivo muito nesse equilíbrio. É um controle que eu tenho que ter o tempo inteiro. Tipo, todos os dias eu tenho que pensar, não vou ser a Júlia gastadeira, mas eu tenho muito essa tendência. Eu fui por a vida inteira. Em casa eu era gastadeira. Então é um novo hábito, né, que tá se tornando. Conta pra gente um pouquinho, né, sobre a Júlia gastadeira. Porque como você vê nesse processo, muita gente que tá assistindo a gente, né, vai falar assim, eu não tenho mais jeito, eu sou assim, né, acha que nasceu com a marca do gastador, do poupador. E aí você prova pra gente que você conseguiu sair desse lugar, sabe? Sim. E aí você gastava no Brasil com o quê, assim, mais? Com besteirinha? É que no Brasil eu não tinha... Eu não recebia... Assim, eu trabalhava e aquele dinheiro era basicamente pra gastar, porque a minha família sempre me ajudou muito. Era o dinheiro pra você, assim, era o dinheiro com pra suas mim, coisas. exato. Então você não tinha responsabilidades dentro de casa, seria isso? Exato, isso. Então, assim, de criança também, até lembro que meu pai me falava... Sai logo do banho, porque eu gostava muito, ficava horas no banho e gastava na conta de luz. E aí quando eu comecei a ficar mais adolescente, daí eu fazia a unha, ia pro cabelo, essas coisas, porque eu não tinha controle do dinheiro. Lá em casa sempre foi muito tranquilo essa questão, e eu não tinha limites, tipo, olha, Júlia, criança, você, né, só pode gastar tanto por semana. Era muito livre, então... Por isso que eu criei esse hábito de liberdade, de eu poder sair. Então eu lembro quando meu pai fez o cartão do banco, o meu primeiro cartão, eu não lembro quantos anos eu tinha, e tinha um dinheirinho ali. Era cartão de crédito ou débito? Débito, um cartão de débito. Ele botava o dinheirinho ali, e eu tinha liberdade de poder usar, mas ele não me dava o limite, tipo, olha, não... E eu não tinha também a noção que uma hora ia acabar aquele dinheiro. Eu ia gastando, e quando eu via não tinha mais, sabe? Então, foi uma coisa que vinha comigo, mas eu acho que eu fui aprender mesmo a ser menos, né, gastadeira quando veio o meu dinheiro. Então, como eu falei, no Brasil eu trabalhava, aquele dinheiro era pra mim, então eu gastava com as minhas coisas. Você fazia o que no Brasil? Eu sou publicitária, sou formada em publicidade e comecei a trabalhar desde muito cedo. Então, na faculdade, no primeiro semestre, já me chamaram para um estágio. E aí, só que aquele estágio, em vez de receber salário, eles me davam desconto na matrícula. Então, enfim, era bom pro meu pai, né, que pagava a minha faculdade. Ele tinha um descontão na matrícula. Isso foi nos primeiros 6 meses. Aí, nos outros 6 meses de trabalho, eles começaram a me dar aquele dinheiro que era um desconto, começaram a me dar em dinheiro. E aí, foi o primeiro salário da vida. Eu tinha... recém tinha feito 18. E, nossa, foi muito legal. Eu lembro que a primeira coisa que eu comprei com o salário foi aquele celular Nokia
que tinha o 3G. Aquele primeiro que teve 3G, que tinha uma leve conexão com a internet. Foi a primeira coisa que eu fiz, assim, com o meu salário. Foi muito legal. Mas, enfim, era um dinheiro meu, que eu gastava para as minhas coisinhas. Então, a minha mãe, por exemplo, me ajudava com coisa de roupa, de salão, fazer a unha, coisas assim, né? Ela me ajudava. E com esse dinheirinho que eu comecei a ganhar, e a minha mãe não precisou mais me ajudar, eu fui... Você que bancava, Eu né? bancava, mas era luxo, era tipo lazer, entretenimento, luxo, essas coisas. Sim. E aí depois eu continuei trabalhando, então eu trabalhei ainda na faculdade, era tipo uma agência de alunos, que aí eu não ganhava, era voluntário, assim, mas era tipo, pra aprender mesmo. E aí depois eu fui entrar no meu primeiro trabalho real, que foi num hotel, eu era marketing do hotel. Mas o salário era sempre muito baixo, era um salário de estágio, então assim, era o dinheiro que eu gastava para as minhas coisas. Transporte, alimentação. Eu ganhava, né? inclusive, transporte, Sim. alimentação. Mas eu ficava muito tempo na faculdade, aí eu gastava com almoço, eu chegava em casa, comprava uma janta. E nisso eu já morava fora de casa, eu saí de casa para fazer faculdade. Foi em outra cidade? Foi outra cidade, isso. Então eu sou de Caxias do Sul, fui para Porto Alegre. E aí, quando você viu, assim, uma cidade grande, ou Caxias é grande, eu não tenho noção. Não é muito grande. E a vida que eu tinha em Caxias era tudo a pé. Então a minha casa era perto do colégio, aí eu ia pro inglês, sei lá, fazia as Todo minhas mundo coisinhas. se conhece todo mundo também. se conhece. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta, assim. Caxias sempre é uma cidade pequena, com cabeça de cidade pequena, e isso sempre me incomodou, desde pequenininha. Sim. Todo mundo fala de todo mundo, aquelas... Todo mundo fala de todo mundo sabe de todo da mundo. vida, sim. Então, por exemplo, os meus pais, eles saíram de casa pra fazer faculdade. Então, pra mim era uma coisa normal, não, vou sair de casa pra fazer faculdade. Aí meu irmão foi, então foi tudo uma inspiração pra mim. Então eu falei, não, fazer faculdade é fora de casa, porque também o meu irmão já tava lá em Porto Alegre, então ficou mais fácil. Então eu sempre tive esse apoio. E aí chegar em Porto Alegre foi tipo, nossa, tem que pegar um ônibus. Nunca tinha pego um ônibus, nunca precisei, porque era tudo pequeno. E aí fui aprendendo, mas sempre foi muito divertido pra mim. Tudo novo, né, do também. mundo, Deu exato. medo também, porque cidade grande é bem jungle, né? Tipo assim, selva de pedra. Então, eu nunca tive medo, assim, até pra vir morar fora. Eu sempre foi uma questão, sempre foi um momento divertido e tipo, nossa, vou desbravar o mundo, sabe? Então, eu senti muito isso com Porto Alegre. E como é uma cidade grande, é claro, se comparar com outras cidades, mas pra mim era grande, tinha muita liberdade do tipo, ir pra faculdade, sabe, uma roupa simples, sem maquiagem, porque em Caxias tinha muito isso, de tu tem que estar maravilhosa pra sair na rua. Gente, desculpa Caxias. Sim, tem que estar super pra talvez impecável. mostrar que mostrar. tá bem, que tem dinheiro, que tem um status. Nossa, eu acho que é muito isso, Sim, sabe? né? E Caxias é muito a questão do sobrenome, né? Ai, tu é filha de quem? Sim. Né? Então, em Porto Alegre eu era livre. Claro que tinha muitas pessoas parecidas comigo ali em questão de status, de pais ajudar e tal, mas eu me sentia muito livre pra eu ser quem eu quiser. Ninguém ficava olhando, tipo assim, a sua vida, o que você fazia, Não. assim, nesse sentido. Porque Caxias todo mundo, né? Vizinho, conhece um e tal. Exatamente. Entendi. Quando você foi pra Porto Alegre, e aí você teve que provavelmente se virar mais sozinha, né? No sentido de comida, roupa, já que provavelmente morava você e seu irmão? Então, no início eu morei com uma tia minha. Morei 1 ano com a minha tia. E ela super me ajudava, até foi bom porque eu era muito nova, então, e ela já morava em Porto Alegre há muitos anos, ela me ajudava a pegar o ônibus aqui, o táxi e tal, e ela tinha, na época não tinha Uber, então, pega o meu taxista, daí eu tinha o taxista, sabe? Mas eu morei um tempo com ela, depois eu morei com meu irmão. E aí foi tranquilo pra se virar, botar roupa na máquina, fazer comida? Então, sempre tinha alguém ajudando. Sim, Então, entendi. eu fui morar em Porto Alegre, mas sempre tinha o apoio. Então, por exemplo, tinha uma mulher que trabalhava lá na casa da minha tia, assim como na minha casa com meu irmão, e ela que cuidava, tipo, da limpeza e tal, dessa parte. Então, foi assim, tranquilo. Eu tinha que me preocupar com a faculdade, com o trabalho, e também essa coisa de começar a trabalhar. Mas eu morei um tempo com a minha tia, então ela me ajudou muito, assim, em termos de morar nessa cidade grande e como se virar. E aí nessa época gastadeira? Assim, gastadeira, festa, sim, roupa nova. Exato, teve esse momento. Roupa nova, era muito na questão de adolescente. Quando eu comecei a sair em Caxias, festinha de 15, essas coisas, toda festa tinha que ter uma roupa nova, né?
Não vai repetir roupa, viu, né? Não tem Exato. essa. E isso é uma coisa que até da infância veio, tipo, vamos pra terceira série, quarta série, tinha que comprar mochila nova, sabe, pra mim era uma coisa, não, mas era uma novidade pra mim. Então eu queria isso, eu queria o novo, sabe? E aí era isso que vinha do gastar. Sim. Mas tu já tem uma mochila, por que tu quer outra? Porque tem que mostrar um estojo. Então eu colecionava essas coisas em casa. E hoje é uma coisa que eu vejo muito, assim, de olhar pra quantidade de coisas que tu tem em casa. Porque hoje eu moro num apartamento pequeno. Eu sempre morei no Brasil, tinha espaço na minha casa pra guardar coisa. Então comprar pra mim hoje é pensar, não, mas vai caber na minha casa? Eu acho que a vida aqui, né, assim, a vida no intercâmbio ou de morar fora faz a gente ser muito mais minimalista. Então, assim, às vezes você quer comprar, mas você nem tem aonde você colocar, sabe? Eu dividi um guarda-roupa de 2 portas com um flatmate. Nossa. Então, assim, as minhas roupas ficavam dentro da mala. A gente só tirava da estação, né? Então, assim, inverno, eu vou pegar só as roupas de inverno, as principais, e eu vou colocar aqui. Mas do verão, outono, primavera, tudo dentro da mala. E eu acho que a gente começa a perceber, né, pra onde vai. Porque você não joga no lixo, né? Exato. Tá dentro do planeta, você joga dentro do próprio planeta. Então dá um choque, assim, de... Pra que eu fico acumulando tanta tralha, né, por exemplo? Porque incomoda, tipo, tu tem que cuidar, limpar, enfim, mas nessa época daí ainda, mesmo trabalhando, eu ganhava aquele dinheiro, mas eu gastava comigo. E aí eu lembro também nesse processo de vir o banco digital no Brasil, e aí eu fui uma das primeiras, falei, nossa, eu preciso, porque eu nunca tive cartão de crédito, eu usava o da minha mãe quando precisava, mas eu tinha aquele débito, e aí quando veio essa opção de ter um banco, que tu não, né, o banco digital, não precisava gastar com nada, não precisava pedir autorização, ai pai, posso ter o cartão do banco, porque eu já era independente, fiz, e aí que cartão de crédito, né? Sim. Aí era pagar a fatura do cartão de crédito. Então eu fui aprendendo isso, porque daí tipo, porque você passava só o cartão, como se não houvesse amanhã. Aí eu, nossa, fazer em 3 vezes, legal. Fazer aqui, aí o aqueles Uber... 10 reaisinho, né? 20 reaisinho. Exato. E aí foi ficando pior daí. Mas eu nunca cheguei a ter uma dívida pra pagar, assim, uma coisa muito assim fora do contexto. Se eu chegava numa eu ia ver que ia ficar muito ruim, eu dava uma ligadinha em casa. Sim. Mas nunca chegou a ser uma coisa muito grande, mas eu gastava todo o dinheiro que eu ganhava do trabalho. Porque não tinha controle, né? Assim, não tinha controle. Era só uma coisa assim de gastar, né? Apagava incêndio, pai, mãe, me ajuda aqui, tudo bem, mas não tinha assim. E eu acho que é falta mesmo de informação, de orientação, né? Dos nossos pais de querer dar, não, tudo bem, ó, aqui tem, não vai precisar. Se precisar de alguma coisa, conte comigo. Então, às vezes, essa falta de limite também traz outras consequências, né? Que ainda bem que a gente vai ressignificando na vida adulta, de falar assim, não, ó, precisa ter um limite, assim, né? E é um pouco da nossa geração, assim, porque os meus pais vieram de uma geração, de uma família ali em Caxias muito humilde. E aí construíram tudo sozinhos, sabe? Então, mudaram de vida e a geração deles fez isso na cidade, então amigos. E aí, pros filhos, eles queriam dar tudo. E a gente entende isso, né? Até eu lembro que na época eu lia artigos assim, que a gente é a geração unicórnio, né? Tudo tá, faça tudo que você puder, né? Você tem o mundo. E é assim, e tudo bem, né? Foi o jeito que a gente foi criada. Mas eu não tinha o limite, então eu sabia que eu tava gastando. A Júlia gastou muito, ficou muito tempo no banho, gastou muito. Eu fiz um intercâmbio na época que eu tava na faculdade. Você foi pra onde? Fui pra Itália, fiquei 1 ano lá. Daí lá foi aprender italiano? Fui com a faculdade, e depois eu fiquei mais um tempinho aprendendo italiano. E aí fiz minha cidadania e tal, tudo lá. E de novo, eu tava... né, a minha família tava me ajudando suporte, assim. com suporte, mas eu não tinha, assim, claro que eu tinha um limite, mas eu era muito livre, de novo, com o dinheiro. Então eu viajei a Europa inteira. Você não tinha preocupação, eu não assim, tinha preocupação, de falar assim, se precisar, faltar uma reserva de emergência, alguma coisa, não, você não tem tinha nada disso. alguém nunca tinha ouvido, pra entrar em contato e falar assim, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Assim, Isso, nunca chegou nesse nível Sim. do tipo, nossa, não tenho mais. Mas quando eu voltei pra casa, daí depois desse 1 ano, até hoje eu brinco, porque meu pai falou, tu gastou muito. Eu falei, mas por que não me avisou na época? Entendeu? Fala assim, ó, para, sabe? A culpa não é uma sua brincadeira amiga, sabe? É sua. Você fala assim. É uma brincadeira que ele faz. Sim.
Claro que ele ia ter me falado, mas então é isso, assim. Eu acho que ele estabeleceu também um limite dentro dele, sabe, dos pais, assim, de falar assim, olha, se ela passar daqui, aí a gente entra em contato. Então, assim, talvez ele estabeleceu um limite na cabeça dele e você estabeleceu um limite na sua mente. Isso, mas nunca foi acordado, Sim, entendeu? exatamente. Porque eles sempre confiaram em mim. Então tem essa coisa da confiança, de que tá, a Júlia não vai dar louca, sabe? Mas a gente brinca, que eu gostei muito e tal, a gente sempre tem essa brincadeira. Então, me colocaram nessa caixinha do tipo, a Júlia gasta, a Júlia vai lá, gosta de comprar as coisinhas dela. E falando ainda um pouco da família, sempre teve muito cuidado com o dinheiro em casa, assim, de eu saber que era um assunto que meu pai pensava em casa, com minha mãe e tal, mas nunca me incluíram na conversa, sabe? Era uma conversa que até, tipo, na hora da janta falava alguma coisa de dinheiro, mas nunca me explicaram, né? Eu tava ali a criança escutando. E eu lembro que meu pai sentava, via as contas, o recibo, até hoje. Caderninho. Nossa, aquele caderninho. Então eu sei que era uma coisa que sempre fez parte. Sim. Mas ninguém nunca sentou e me explicou direitinho. Eu sabe? acho que antigamente, sabe, os pais eram muitos assim, eles não conversavam muito sobre isso, né? O pai, a mãe, sobre dinheiro, assim, é coisa de adulto, né? Tinha coisa de criança e tinha coisa de adulto. Então isso aqui é coisa de adulto, não é criança ainda. Só que se a gente inclui, que hoje a gente já vem fazendo muito isso, incluir a criança, claro que você não vai mostrar que é contar, que o aluguel foi 2.000, né? Mas assim, ensinar, mostrar o valor, dar um trabalhinho pra ele, olha, tira a sua roupa que você vai ser recompensado, né? Assim, fazer alguns ajustes, esse dinheirinho aqui é da sua poupança, a gente vai poupar pra comprar o seu presente de aniversário. Então fazer essas pequenas, né, atividades, a criança vai entendendo, vai pegando um direcionamento, né? Então, foi isso, assim, nunca sentaram e explicaram, mas eu ouvia muito meu pai falar da importância de guardar dinheiro, de ter dinheiro. Então ele sempre falou em casa, tanto que ele comparava com algumas pessoas, tipo, porque, por exemplo, olha o fulano de tal, não tem, ou, sabe? E aí eu, nossa. Então é um valor muito forte em casa, de ter o dinheirinho. E outro valor também muito forte é da qualidade das coisas que se compra, né? Então, é uma coisa que eu trago até hoje. Então, o meu gastar nunca é assim, comprei 10 coisinhas pequenininhas que daqui a pouco eu vou jogar fora. Mas é um gastado, tipo, se eu quero comprar um fone de ouvido, eu vou comprar um fone bom. Sim. Sabe? Se eu quero comprar um jeans, que eu sei que eu vou usar bastante, eu vou comprar um jeans um pouquinho melhor. Então, isso veio também, que daí na hora de gastar é muito mais caro. Mas é uma coisas de qualidade, só. Né? Que ao mesmo tempo que duram, que são boas, você sabe da qualidade, porque a gente já sabe que o barato sai caro. Sim. Às vezes você compra aqui uma coisa e fala assim, tá vendo? Se eu tivesse juntado mais um pouquinho e teria comprado isso. Então, assim, é ver que é bom, tem uma qualidade, mas em compensação também o custo é um pouco maior, né? Exato. E aí fica nessa assim, agora, né? Que a gente até tava falando, né? Eu quero uma mochila, mas... exato, vai na hora. Qual mochila? Pode ser uma mochila da Pennies, uma, né, baratinha. Não, tem que ser um pouquinho mais caro, né? Assim, por conta da qualidade, porque é isso que você preza, né? Exatamente. Então, esse meu perfil durou muito tempo, eu acho que ainda tá comigo, de querer gastar, mas é aquele controle. Então, a educação financeira foi o que me fez olhar e falar, não, mas eu posso usar esse dinheiro pra uma coisa, né, que vai ser do futuro. Porque aí o que aconteceu? Quando eu vim pra Dublin, é que eu conquistei a minha independência financeira. O meu primeiro trabalho em Dublin, eu falei, nossa, foi em 2018. Foi que eu liguei pra casa e falei, não preciso mais de nenhuma ajuda. Então foi assim, aquela liberdade que eu sempre quis ter, de morar fora e tal, e ter essa independência. Então foi muito legal, foi um momento muito mágico, assim, muito tipo, nossa, consegui, eu sou adulta. Sabe? Exato, tipo, e poder escolher o que fazer com o meu dinheiro. E era um dinheiro, tipo, pra mim, né, a mínima salarial da época era bom, mas assim, hoje eu não sei onde é que foi parar aquele dinheiro, porque, de novo, eu tinha o dinheiro só pra mim, eu controlava, mas eu não tinha o método, né, a ferramenta, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então eu sabia que eu tinha que pagar aluguel, eu sabia que eu tinha que pagar 20 euros da Tri, não sei o que antes que, mas o resto eu não sei o que eu fiz. Então, é isso que eu não quero perder mais, é ter essa consciência do tipo, mês passado sobrou uma grana, ou por que eu gastei mais esse ano? Então é tu lembrar dessas coisas e ter guardadinho ali, sabe? Sim, sim. Antes da gente começar a entrar nessa parte daqui, de você morar aqui, como foi também o seu despertar
para o intercâmbio da Irlanda? Assim, você sempre quis morar fora, você fez o intercâmbio na Itália, e aí de repente, não, agora eu quero aprender inglês. Como é que foi assim? Alguém te falou, você conhecia a Irlanda? Então, essa coisa de morar fora sempre fez parte lá em casa, de nos incentivar a sair, estudar. Então, sempre falo pro meu pai que ele sempre, muito veio dele, minha mãe também apoiava, todo mundo em casa assim, não, mas tem que estudar. Então, desde pequenininha tinha essa ideia de sair de casa. E aí eu fui pra Itália, fiz 1 ano, voltei, continuei, terminei a faculdade, trabalhei. E aí eu tava num momento muito legal da minha carreira. Tava, assim, acontecendo no Brasil minha carreira. Tava em agências legais. Mas aí eu pensei, eu acho que é o momento de eu parar e fazer mais um estudo. Porque eu já tinha terminado a faculdade. E aí eu comecei a pesquisar, tudo eu, assim, fui atrás de ver como fazer pós ou mestrado. E aí eu vi que como cidadã italiana, como cidadã europeia, era muito barato estudar aqui na Europa. E nunca ninguém me falou, eu fui procurando, assim. Sim. E aí eu falei, acho que tá aí uma chance. Só que é difícil, tem que aplicar, eles têm que te aceitar, né? Então eu fiquei 1 ano aplicando, então tem que fazer o tal do TOEFL, IELTS. Você já tinha inglês, então? Sim, eu tinha inglês. A gente estudou em escola de inglês. Sim. E então o inglês, claro, né? Não era essa naturalidade que a gente tem, mas eu tinha um inglês Tinha uma acadêmico. ideia. Fiz muitos anos de inglês. E aí só que era o inglês acadêmico, imagina fazer um mestrado. Então, Não deu um medo, não, assim, sabe? óbvio, Nossa. Porque assim, até eu já fiz eu fiz o inglês, eu vim pra cá, fiz o inglês e depois eu fiz faculdade, né? Sim. Eu fiz uma pós-graduação em business. E assim, tipo assim, é sério que eu vou fazer faculdade, fazer os assignments, é muita coisa, não sei se eu vou conseguir, aquele medo, desespero. E aí você lá do Brasil, aplicando, sabe? Mas, de novo, era a minha vontade Arriscar. Porque eu acho que até hoje eu tenho esse conforto em casa, esse porto seguro em casa, que eu sei que qualquer coisa que der errado eu posso voltar pra casa. Então acho que isso sempre foi passado pra mim, olha, fica tranquila, a gente tá aqui. Então eu acho que essa coisa de arriscar sempre foi... Mas assim, essa sou eu. O meu irmão foi criado na mesma casa que eu, ele não é assim, então é assim, é diferente, sabe? Sim. Ele já é mais medroso? Ele é mais tipo, não, vou ficar aqui, tá bom? Tô acomodado. Bem aqui. Tá acomodado, mas tipo, ele sabe que ele tá bem, então ele vai continuar onde ele tá. Claro que ele sonha, mas ele é mais, assim, pé no chão. Eu sou muito mais, livre. Sabe? Então, eu comecei a pesquisar, aí eu encontrei esses mestrados, aí eu apliquei pra vários, que eu gostei. Nem olhei a cidade, era mais pelo curso em si. E aí um deles era na Holanda, e eles me aceitaram pro pré-mestrado. Porque eu não fiz uma graduação muito acadêmica, uma graduação muito prática. Então eu não tive estatística, coisas assim básicas de academia, sabe, de pesquisa. E aí tinha o Academic English, era parte desse pré-mestrado. E eu achei ótimo, porque ia me preparar pro mestrado. Então foram 6 meses de pré-mestrado e depois eu entrei no mestrado. Então eu fiquei 1 ano e meio. Então eu recebi a carta, e aí foi, né, voltando do que eu falei, que eu tava num momento muito legal da minha carreira, porque eu fiquei dividida, eu falei, nossa, mas se eu continuar aqui, eu vou crescer mais ainda na minha carreira. Mas aí eu tinha tipo 24, 25, acho que é hora de parar e depois eu volto, né? Então o meu objetivo sempre foi voltar pro Brasil. Era vir pra Europa, estudar e voltar. E aí, enfim, organizei tudo, fui pra Holanda. E aí, de novo, né, com o apoio dos meus pais, porque eu não consegui trabalhar lá, porque era muito intenso. Era, tipo, full time de estudo, diferente. E é puxado, assim, Nossa, muitos livros, muitos artigos. Artigos. E porque é bem acadêmico. Era inglês ou... Inglês. né? Porque lá também vocês falam holandês, É holandês, né? mas nunca... Não sei falar. Vivia no inglês lá. No máximo, oi, tchau. Tem gente de todos os lugares? Ou muito internacional. Muito internacional. Muito. Então, as pessoas que mais conviviam comigo eram mesmo internacionais. E aí, lá que eu comecei peraí, que eu tenho esse dinheiro que me ajuda, mas eu também não... Aí foi diferente da Itália, né? Sim. Até porque eu já tinha ouvido, não, gastou muito na Itália, não quero ser gastadeira dessa vez. Então, eu fui me controlando mais lá. Mas era, tipo, vivia bem básico, assim, o aluguel era barato, tudo era mais barato, comia na faculdade, comia em casa. Então o dinheiro não foi uma grande questão, assim, porque eu tava muito focada no estudar. E aí no meio do caminho lá, eu falei, não vou voltar pro Brasil.
não vou, porque tava... Enfim, meus amigos lá eram europeus, falavam, ai, quem sabe tu não mora em tal lugar e tal. E aí eu comecei a me abrir pra, tá, e minha carreira... Você tinha cidadania, né? Já tinha cidadania, então eu tinha essa liberdade de falar, tá, e agora? Porque eu tava sentindo falta da minha carreira. Porque eu já tava conquistando uma do Brasil, eu queria voltar a trabalhar. E aí eu tive esse medo e tal, de, ai, será que eu vou voltar? Será que eu vou ganhar dinheiro de novo? Sim. Porque é 1 ano e meio sem nada. Eu só estudei. Porque não tinha como, sabe? Até trabalhei de kitchen porter 2 meses, eu acho, pra bancar umas viagens que eu queria fazer. Então eu já tinha essa consciência, sabe? Legal. Tipo, olha, eu quero viajar, mas eu não quero ficar pegando dinheiro de casa. Então eu vou trabalhar um pouquinho. Foram já umas sementinhas aí que estavam sendo plantadas, um pouquinho né? mais de consciência, Sim. exato. E aí... enfim, tava na reta final do meu mestrado, falei, vou pra Portugal. Porque eu achava que lá era um pouco mais fácil por causa da língua. E aí fui pra Portugal e comecei a trabalhar. Não na minha área, comecei a trabalhar num quiosque de sucos. Só que assim, eu fiquei chocada com o dinheiro que eu recebia e com os gastos que eu tinha. Porque era muito pouco dinheiro. A hora lá era muito baixa. E o aluguel, tipo, claro, não o Dublin, mas era caro. E minhas contas, tinha que pagar as minhas coisas. E eu queria manter aquela vida que eu tinha de, eu queria ir pra academia, queria pagar uma academia, queria comer uma coisinha aqui e ali, porque sempre foi assim. E aí eu falei, nossa, não dá. Então, mesmo trabalhando de fora, eu ainda tava com a ajuda de casa. Porque não dava pra pagar tudo e ainda ter os meus pequenos confortos. Então, acho que é isso. Eu sempre quis ter esses confortos, esses luxozinhos, assim, de querer comer fora, de fazer uma academia legal. E aí eu me frustrei muito. E aí foi muito difícil encontrar trabalho na minha área pra conseguir sair daquele mínimo e passar para um melhor. Falei, não vai dar pra ficar aqui. E aí eu trabalhei por um tempo lá, então abri atividade, que eles chamam, que depois eu vou voltar pra esse assunto. E aí eu falei, eu vou me mudar. E aí o André já tá, enfim, a nossa história é longa de relacionamento, mas ele já estava aqui. Vocês se conheceram no Brasil. Então ele é de Duque de Caxias? Ele é de Porto Alegre, mas ele morou em Caxias. Tá. A gente se conheceu em Caxias. Mas enfim, ele também, porque eu falei pra ele, eu não vou voltar pro Brasil. A gente se conheceu nesse mês. A gente já tava se conhecendo, é uma história bem longa, é um outro podcast. Tá bom. Mas ele já tava em Dublin, porque a ideia era ele ir pra Portugal. E porque ele ia fazer a cidadania dele. Então ele tava aqui em Dublin, como muita gente faz, vem pra cá ganhar grana. Sim. Pra fazer alguma coisa, alcançar algum sonho, e o dele era a cidadania. E aí a gente falava, não, então tu vem pra Lisboa. Mas aí no meio do caminho eu falei, olha, Lisboa é maravilhosa, mas em termos de grana eu não tô muito feliz. E de possibilidade de trabalho. Ele também é da mesma área que eu. Ele falou, cara, vem pra Dublin, legal aqui. Olha, meio frio, mas é legal. Aí eu, tá, vou aí. Cheguei em Dublin, tive um choque, porque Lisboa é muito agitado, bem Brasil, bem Brasil, assim. São Paulo, né? Não sei. Não sei, não conheço São Paulo direito, mas é uma gritaria, aquela coisa, movimento, Sim. sabe? Calor, barulho do lixo, barulho do ônibus, até não sei o quê. a estrutura também, né? A arquitetura. A arquitetura é muito Brasil, assim, algumas cidades do Brasil. Então eu cheguei aqui, a gente morava num bairro bem silencioso. Aí eu tive um pequeno choque. Você achou bom ou você... Achei estranho, sim. Porque as pessoas aqui mais frias, óbvio, né? Eu tava lá em Portugal, muito brasileiro. Até eu entender que tinha muito brasileiro aqui também. Mas eu consegui emprego em 3 dias. Fui mandando currículo. Sua área? Não, eu trabalhei como recepcionista de um clube de tênis. Eu morava em Smithfield, era lá em Ranelagh. Aí eu ia de bike, então eu já vim da Holanda, eu vou pegar uma bike. Pra mim sempre foi muito tranquilo isso de andar de bike aqui. Então, aí que eu comecei, aí o meu salário, quando me ofereceram um salário, eu falei, bom, eu acho, né? Não sei, porque eu ainda tava tentando entender tudo. Aí eu cheguei em casa e contei pro André, eu vou ganhar, acho que era 13, e o salário na época era tipo 9. Ele falou, nossa, que rica! Aí eu falei, beleza, então vamos lá. E aí que eu conquistei a minha independência financeira. Sim. Fui ganhando uma grana que eu conseguia pagar todas as minhas contas. Era semanal na época, né? Ganhava semanal. E eu falei, nossa, eu vou conseguir pagar aluguel, vou conseguir pagar isso, até porque coisas são baratas aqui, tipo, a internet no celular é barata, comida, enfim. Eu vi que, nossa, com isso eu consigo me sustentar no mês. E aí sobra um pouquinho.
Então aquela sobra, na época, foi tipo viagem, foi uma roupinha aqui, outra ali, né? Então naquela época eu não tinha essa noção Sim. daquela sobra, o que fazer com aquela sobra. Então eu não sei, hoje eu não sei o que eu gastei, entendeu? Naquela época. Gastou, assim, foi bom, sabe? Foi, curtiu, aproveitou, foram viagens, que é o que eu sempre falo, até no curso, né? Não se culpa. Né? A partir de agora, você já tem as informações, tem ferramentas, tem planilha, tem caderninho, que eu gosto de caderninho. E aí agora a gente olha pra frente, né? Mas o que passou é tipo assim, repetir, não vamos repetir mais os erros do passado. Então assim, a partir de agora é diferente, uma nova Júlia. E aí você conquistou hoje, você que se banca, né? Que paga suas contas, assim. Desde então, sim. E quando foi essa virada também de falar assim, olha, eu preciso de algo mais estruturado, de educação financeira, conhecer algo mais. Porque assim, como a gente não tem educação financeira dentro de casa, não tem na escola, na faculdade, né? E assim, na faculdade que a gente tá estudando pro mercado de trabalho, né? Então assim, a gente não tem nem esse tipo de matéria também. Quando foi esse momento que você falou assim, preciso de algo a mais? Teve alguma virada de chave, alguma coisa que aconteceu? Eu não lembro, assim, como é que eu analisava os meus gastos, tá? Mas eu lembro que chegou uma hora que eu falei, olha, eu tenho os meus gastos, tenho aluguel, aí comecei a ter os meus luxos de volta. Fazer uma academia aqui, vou de vez em quando tomar uma pint aqui, um restaurante aqui. Então eu acho que era uma organização mínima, não lembro. Mas onde caiu a ficha mesmo foi na pandemia, quando começou ali a pandemia. Que aí a grana apertou um pouquinho, que teve algumas mudanças. E aí eu lembro que a minha cunhada nos mandou essa é a planilha que eu uso. Não sei por que a gente tava falando de dinheiro, ela mandou. E eu falei, que legal. E aí eu comecei, eu acho que eu tinha uma bem mínima, assim, alguma coisa que eu tinha no papel e tal. E ela mandou essa planilha. Falei, que legal. Porque ela era pra ajudar o André. E aí eu falei, quero usar também. E aí eu fui adaptando, peguei a planilha dela e transformei na minha. E aí eu falei, nossa, que legal. Então, até hoje eu uso essa mesma planilha. E eu lembro que na época era semanal, que eu ganhava semanal. E mentira, agora que eu tô lembrando, eu ganhava semanal. Então a minha planilha veio antes da pandemia. Foi na época que eu ainda ganhava semanal, porque daí eu fazia essa mesma planilha. E depois eu só adaptei pra mensal. E aí tudo que eu gasto, até hoje, comprei uma água, 1,50, tá lá, mercado, 1,50. Sim. Então, foi essa virada de chave, acho que foi quando eu falei, não, peraí, tem muita coisa, a gente se apertou um pouquinho, tem que organizar, porque tem dinheiro vindo. Vocês já tinham reserva de emergência na época? Então, eu tinha o dinheiro que sobrava, eu botava eu criei uma poupança no banco, porque eu falava, não, tem muito dinheiro, se eu botasse tudo na conta corrente, parecia que eu podia usar tudo aquilo. Por mais que eu não tinha como usar. Então eu falava, não, deixa eu separar o que... Eu acho que foi daí que eu comecei a separar. Então eu tinha conta corrente, as coisas que os meus gastos e minhas contas. E aí eu fiz aquela poupança normal do banco. Só pra deixar separado ali. Eram 2 contas. Porque quando a gente vê aquele montante, né, todo, fala assim, vamos gastar, a gente pode viajar, vamos fazer alguma coisa. Exato. Então eu comecei a separar. E quando eu escutei sobre reserva de emergência, que acho que foi contigo, eu falei, não, eu já tenho. Porque eu já tinha minha poupancinha. Sim. Então eu não precisei parar pra fazer. Já tava ali, aquela graninha de lado acabou virando a minha reserva de emergência. Então, claro que eu usei aquela grana, sei lá, comprar uma passagem do Brasil, usei aquele dinheiro. Aí depois eu botava de novo. Nunca era uma coisa fechada. E até hoje, pra te falar a verdade, às vezes eu tenho que mexer na minha reserva de emergência. Tá ali, mas uma meta é não mexer mais. Só que, querendo ou não, ela tá ali disponível pra mim, né? Que é aquela pra uma emergência, né? Disponível para uma emergência. Mas às vezes essa emergência que nem eu falei, comprar uma passagem pro Brasil, sei lá, que nem é uma emergência, mas é uma viagem que eu quero fazer. Então, foi mais ou menos... Não foi um período específico, foram várias fases que eu tive de cuidar o dinheiro, mas foi na pandemia que eu fiz essa planilha. Eu tinha tempo um pouquinho mais, parei, fiz... E aí até hoje eu uso essa planilha de gastos e pra ter uma noção do quanto sobra. E é claro que daí eu fui aprimorando essa planilha, daí eu queria saber o percentual. Tá, mas quanto que o aluguel representa do meu salário? Aí eu consegui fazer o cálculo do percentual pra ter uma noção, tipo, será que eu tô gastando 60% do meu salário no aluguel? Não dá. Então eu fui adaptando e aí eu consigo ver que, sei lá, os meus gastos são X%.
o que sobra X%. E é legal, porque daí tu, nossa, eu tô bem então, na real. Porque às vezes tu quer, eu queria investir mais, queria guardar mais, mas eu já tô guardando. Se tu olhar pro percentual, não tem mais o que fazer. Eu preciso ter os meus gastos também, preciso ter, né, as minhas coisas, não é só os não guardar. essenciais, né, que a gente exato. chama. Senão, né... E assim, se perceber dentro desses dados, porque os números, eles falam com a gente, né? Não, eu preciso cortar isso aqui, diminuir um pouquinho, eu quero investir mais, tá? Então eu preciso fazer renda extra, né? O que eu preciso fazer? Esse dinheiro, esse salário aqui tá nessa caixinha. Mas, beleza, quero viajar pro mundo inteiro, ao redor do mundo. Tá, então, com esse salário aqui não dá. Renda extra, tá? Que tipo de renda extra? O que eu posso fazer de diferente? Quais as habilidades que eu já tenho, né? Então, uma grande mudança também que aconteceu foi eu ter começado a trabalhar na minha área, que foi no início de 2019. E aí mudou pra mensal, eu ganhava semanal, tudo organizadinho, mudou pra mensal, um salário mais alto, aí eu me perdi de novo. Falei, peraí. Tem mais grana entrando, é mensal, eu preciso me preparar pro mês inteiro. Então, aí que até hoje é uma coisa que eu fico um pouco desequilibrada quando eu recebo todo dia 21, que atrasa, 20 ou 21, a partir do dia 15 não tem mais o dinheiro, assim, porque eu já investi, eu fico muito empolgada quando eu recebo, todo mundo, né, gente? Quem não? Recebo meu salário, eu quero fazer tudo que eu planejei na minha planilha, porque eu planejo antes do mês começar. Sim. Então é uma coisa, até, assim, eu tenho até 5 meses, eu vou abrindo as colunas e vou vendo, porque lá em março de 2023 eu vou ter esse gasto, e daí onde é que eu posso poupar um pouquinho mais? E aí eu tenho uma noção geral. Então chega o dinheiro, dia 21, eu quero, eu fico empolgada, quero fazer tudo que eu planejei. Mas calma, né? Porque daí chegou lá no dia 10, 15, eu já gastei o meu lazer, já gastei, as coisas já foram. Eu fico, e agora? Você pode fazer gasto por semana. Então, vamos supor, vamos fazer aqui uma conta, né? Você recebe 2.000 euros, né? Vamos fazer essa conta assim, mensal. Então, você separa, faz um levantamento de quanto que você gastou, né? Do mês passado, dos meses passados. E aí você separa assim por semana. Desses 2.000, vamos supor, 500 por semana. Então, na semana você vai ter 500. Por semana você vai ter 500, mais ou menos. E aí, desses 500, você vai tirar 100 do aluguel, 25 para você gastar, né, que é o torra, sabe? Então, assim, esse dinheiro da semana, você vai administrando. Você pode colocar em envelopes, mesmo físicos, se você quiser, vaults no Revolut. Então, você vai colocar semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, entendeu? Sim, é uma Porque boa. aí vai ser, aí você vai gastar da semana. Gastou o dinheiro daquela semana, acabou, sabe? Já foi. Porque meu problema é a última semana do mês, né? Do mês de salário. Mas, por exemplo, o mercado, eu sei mais ou menos quanto que a gente gasta por semana, aí eu penso no mês, vezes 4, ou às vezes um pouco mais, tá ali o dinheirinho total que eu posso gastar no mercado no mês. Mas, de novo, às vezes eu me perco. Então, é isso, assim, é esse controle que eu tenho que ter diariamente. E eu acho também, assim, que a gente vai ter uns momentos altos e baixos, sabe? Faz parte do processo. Então, assim, vão ter meses que você vai gastar mais um pouquinho, vai se descontrolar. Outros meses que você vai falar assim, não, agora esse mês aqui eu vou segurar um pouquinho. Então, eu acho que faz parte do processo de você ser uma investidora, de você se tornar uma poupadora, sabe? Eu acho que isso acontece porque a vida humana, ela não é linear. E aí a gente tem problema, a gente tem uma emergência aqui, tem um curso que quer fazer, sabe? Então, assim, tem coisas novas que tá no ar, uma tecnologia que mudou, ou o landlord que pediu para sair da casa, sabe? Então, assim, tem essas situações inesperadas. Então, assim, é entender mesmo que, assim, não é linear. Vão ter altos e baixos e você vai analisando, você vai adequando, sabe? Eu acho que o processo você já tá fazendo. Sim. E uma coisa que eu vejo até, né, tu que é da psicologia deve saber isso com mais clareza, é tipo, quando eu tô num processo, numa semana ou num mês que eu tô gastando, eu gastei, né, esse final de semana eu gastei, sábado, domingo, aí vai na segunda, parece que eu fico nessa tendência de querer gastar. Mas eu fui no mercado, comprei uma coisinha a mais, eu também vou hoje. Então, quanto mais eu vou gastando pouquinho mais eu quero gastar, porque parece que eu entro nesse
nesse ciclo de gastar. E o contrário acontece também. Quando eu tô... Às vezes eu fico, tipo, 5 dias sem gastar nada. Tipo, sem ter ido no mercado comprar um pãozinho. Fiquei 5 dias falando, nossa, que legal, que bom, e aí eu quero continuar. Sim. Então, às vezes eu tenho que me cuidar. Tem semanas que eu tô mais a gastadeira, tem semanas que eu tô mais, né? E até em casa a gente fala muito isso. Não, vamos tentar ficar 5 dias sem gastar nada. Sem ir no mercado comprar sabe, um pimentão. Fica sem gastar nada. Um chocolatinho. Sim. Nosso caso, pimentão não, mas um chocolatinho. E aí a gente faz isso em casa, que é muito legal. Sim, eu acredito. E a gente se ajuda muito nisso. Eu acredito que muito também, sabe, dos momentos estressantes. Que quando a gente tá muito estressado, ansioso, entediado, vamos comer. Às vezes a gente nem tá com fome, né? Mas tem aquela necessidade de comer, de fazer alguma coisa, nem que seja pra comprar pra fazer em casa. Mas gasta pra fazer, sabe? Até esses dias eu fui na academia bem cedo, normalmente eu vou no fim do dia. E aí eu fiz algo diferente, fui bem cedinho, acordei, frio, fui. E aí eu tava tão feliz que eu falei, quer saber, vou gastar com um cafezinho da Butlers, que é uma coisa que eu adoro, que é caro, né? Sim. E aí eu falei, não, vou gastar com um cafezinho. E aí mas conscientemente, eu falei, eu sei que eu estou gastando esse dinheiro, mas é só pra eu me dar essa recompensa. Mas eu sei que aquilo pode virar um hábito, né? E a gente gosta, né? O cérebro gosta, né? Óbvio. Aí eu falei, não, eu não posso criar esse hábito de todo dia sair da academia de manhã e comprar um cafezinho. Né? Então, é como eu falei, tem que pensar muito todos os dias na hora que vai gastar. Então, quanto mais eu gasto, mais... Por exemplo, vou comprar uma blusinha online, bota ali um blusão também, uma meia, alguma coisa assim pra encher um pouquinho mais, já que tô gastando. Sim. E a tentação é grande, né? Porque você entra ali online, aí você tem aquele painel maravilhoso, os modelos também usando a roupa, aí você fala assim, olha, se eu precisar, né? E aparece assim, 25% de desconto a compras acima de 100 euros. Aí você fala assim, então só deu 39, vamos encher esse carrinho? Então são até mecanismos pra enganar o nosso cérebro. E fazer com que a gente compre mais, né? Porque assim, é só hoje, viu? Se você fechar a tela aqui, você vai perder esse desconto. Aí a pessoa já entra nesse ciclo, né? Frete grátis a partir de tanto. Aí a pessoa, inclusive, gasta mais, né? Então são formas que o cérebro... Eles sabem, essa galera do marketing sabe, e fala assim, vamos colocar a pessoa pra ela gastar mais? Mas eu acho que isso da vida mais simples aqui em Dublin é uma coisa que mudou muito também, de não ter espaço para as coisas. Então, a gente sempre dividiu casa, a gente só tinha um quarto, éramos em 2. Eu sempre tive mais coisa que o André, mas mesmo assim, tipo, eu não podia ter muito. E aí, eu fui me segurando nos gastos por isso, eu não podia, vou lá comprar uma blusinha. Então, hoje em dia a gente mora só nós 2, mas mesmo assim não é um super espaço. Então, se entra uma coisa, tem que sair uma, senão não cabe. Então, a gente brinca em casa. Entrou uma blusa, sai outra. Sim. O que eu adoro, porque eu adoro fazer essa limpa. Então, chego no meu... Só que às vezes não dá pra limpar pra ficar comprando, né? Então, é aquela coisa. Mas é eu saber, tá entrando água. Se vai entrar água, eu vou ter que me desfazer de algo. E às vezes eu não quero me desfazer de nada. Então não vou comprar. Sim. Olha, bacana. Legal. E o seu parceiro, ele tem um perfil mais poupador, gastador? Vocês muito poupador. Nossa, às vezes é muquirana, André. Ela tá te entregando aqui, ó. É muquirana, mão de vaca. Às vezes é too much. Às vezes é too much. Porque é aquela coisa que eu prezo da qualidade. Ele também é muito da qualidade. Tipo, vou comprar um negócio bom. Mas ele fica meses e meses e vendo por uma calça jeans, às vezes. Assim, processando, pra saber, tá fazendo a coisa certa. Às vezes é um jeans, que tipo, tá furado o teu jeans, tu precisa de um novo. E aí ele vai lá, não, mas peraí que dá pra usar um pouquinho mais, dá pra dar uma, né, uma arrumadinha, não sei o que, e vai. Mas aí, porque eu sou muito mais impulsiva. Então, cara, se eu tô precisando, eu vou comprar. Eu não consigo me enrolar. Porque às vezes eu esqueço até. Tipo, pior que eu precisava de uma calça e não comprei. Aí agora que eu preciso usar, não tenho. Então eu sou muito mais imediata e impulsiva. Tipo, não, eu vou comprar agora que eu preciso. O que às vezes daí é onde eu erro, onde eu peco e gasto. Mais do que eu deveria ter gastado, sabe? Sim. E com relação também aos investimentos, né? Vamos falar como você me conheceu primeiro. Você lembra como você me achou? Então, eu lembro que foi na época da pandemia, ali eu tava conversando com uns amigos sobre investimento, acho que um amigo trouxe, daí a gente começou a falar sobre gastos, estavam reclamando de banco, e aí essa minha amiga,
me mandou um post teu comparando as taxas dos bancos. Então, Bank of Ireland é taxa tal, nananã. Daí eu falei, que interessante, quem é essa pessoa? Aí eu entrei no teu perfil e vi ali. Porque o que acontece? Eu entrei no mundo, mais ou menos, dos investimentos, acho que foi nessa penúltima vez que eu fui pro Brasil, que eu comecei a conversar com meu irmão sobre isso. Então, meu irmão sabe bastante. Investidor ele já. Ele é super investidor. Não sabia, eu fui sabendo como eu fui conversar com ele. Porque, de novo, eu sabia que em casa tinha isso e que ele já estava em outro nível, porque ele é mais velho, enfim. E aí eu fui conversar com ele. Falei, como é que funciona esse negócio de investir? E ele foi me dando o parecer do Brasil. E aí eu não entendi nada, né, que ele falava. Não sei como é que é no Brasil. Eu já não sabia muito de investimentos. Menos ainda do Brasil, porque eu não tô lá. Então, por mais que ele tenha me ajudado no início, ele me explicou sobre ETFs, que no Brasil era uma coisa nova. Acho que ainda é um pouco novo lá. Sim. E ele tava meio assim, tem essa ETF aqui, mas não sei muito bem. Dá uma olhada e vê o que tu acha. E aí ele foi me mostrando. E aí, só que, de novo, é a realidade do Brasil. Então ele tem a corretora lá, faz coisas lá, meu pai também. Então eu não... Tá, gente, mas eu preciso da realidade daqui. E aí eu lembro que eu comecei a procurar muito no YouTube, né, pessoas falando de investir, mas é mais geral no mundo, nos Estados Unidos. E aí quando eu vi teu perfil, eu falei, não, peraí, que essa pessoa é brasileira, vai falar minha língua sobre investimento, ela mora em Dublin. Eu falei, não, fechou, maravilhoso. E aí já entrei no Beabá. Sim. Aí encontrei o curso, entrei. Que o Beabá é o primeiro passo, né? Que assim, é um curso conceitual pra você entender, porque tem muita gente que ainda tá muito perdido, que não sabe se localizar. O Rica já é um curso de análise. Então a gente só faz análise, planilha, relatório, né? Então eu sempre falo, começa pelo Beabá, que é a sua base, você vai entender a vantagem e desvantagem. A gente tem 3 pilares. Primeiro da psicologia econômica, depois a gente vai para renda fixa, então renda variável. Então é assim, entender a vantagem, desvantagem, o que você tem que olhar, o que é perigoso, o que não é, qual o perfil. Então você vai se localizar. Thalita, me localizei. Então aí a gente vai pro Rica, né? Nossa, o que eu gostei do Beabá é que, primeiro, que tu é muito didática, então todas aquelas coisas que eu sei que eu tive em casa e que eram conversas paralelas que eu não participava, tu trouxe, tipo, não, era sobre isso que eles estavam falando, né? Então, me localizei e falei, tá, peraí que eu já ouvi isso, mas eu não sei muito bem o que é. E eu acho que uma coisa que eu gosto muito que tu fala é a questão das finanças para mulheres, né? Porque na minha casa era muito isso, era coisa de homem, né? Tipo assim, não, deixa que isso aqui é assunto nosso, não precisa te meter, né? Então eu sentia que tinha muito isso de onde eu vim. Então, ouvi de te falar, não, vamos se juntar e vamos entender, porque a gente tem que ser dono do dinheiro, né? Então, eu gostei muito disso. E aí, o jeito que tu foi explicando conceitos que eu pensava que eu nunca ia entender, tipo, não, gente, isso aí não vou... E a gente se coloca, não preciso saber disso, porque não é coisa pra mim. E parece difícil, né? Assim, quando você olha aqueles termos técnicos e muitos termos em inglês, Exato. Você fala assim, gente, que é isso? Que língua é essa? É grego, não é inglês, sabe? É muito difícil. E aí depois você vai entendendo a fundo, você vai dizer, nossa, era só isso. Exato, é isso que eu sentia. Porque tu explicava em uma frase. Isso aqui, tal. Eu, tá. Tipo, tu já meio que sabe que existe, mas tu não colocou um nomezinho pra ele. Coloca o nome mais fácil, meu filho, né? Stock Exchange, bolsa de valores, vamos facilitar pro povo entrar? Porque eu acho que eu até falei no curso, parece que tem um sistema que faz com que não queira que as pessoas mudem de vida, invistam dinheiro, muito pelo contrário, a cartão de crédito, crediário, empréstimo, e aí você vive nesse loop, né, da corrida dos ratos, gastando dinheiro e naquela bola de neve. Então, assim, é fácil, é possível, a gente consegue investir com 1 euro, né, com pouco também, e aos poucos você vai conhecendo, porque dá medo, né? E são várias informações, né? Igual um carro. Você pega o carro a primeira vez, é retrovisor, a gente falando, o ônibus passando, a família, menino gritando. Aí você fala assim, né? E aí dá aquele medo, passa a marcha, o que eu faço? E aí depois, hoje, já vira muito mais automático. Todo mundo conversando e canta música, a galera bota o braço pra fora, e vai mudança, vai toda aquela coisa. Né? Então eu senti muito isso, assim, com o Beabá Claro que teve conceitos novos, mas o todo foi tipo, não, peraí, deixa eu me entender, né? Foi muito aterrar, assim, vamos entender. Porque muitas coisas que tu fala, eu falava, não, mas eu já faço um pouquinho disso. Então, fui falar, e eu acho que é muito sobre validar também.
É tu assistir um curso, né? Enfim, tu que tem muito estudo, me falando, olha, isso aqui tá bom. Ah, tá, porque eu achei que só eu fazia. Ou, né, porque às vezes tu tá fazendo uma coisa certa, mas ninguém te falou que tá certo. Você não sabia que isso era uma técnica, uma teoria, né? Exatamente. E eu falo a mesma coisa, porque eu não conhecia educação financeira. Então eu sempre fazia no caderninho. Sempre anotava no caderninho, que eu gosto muito. Eu sou bem, assim, bem conservadora, bem caderninho. Hoje já faço em planilha. E aí eu botava a parcela, fazia as coisas. Depois que eu vim descobrir a educação financeira, eu vim estudar, me qualificar, eu falei assim, caderninho também pode, sabe? Que ótimo. E aí tem várias coisas, assim, que eu juntava dinheiro, mas eu não sabia que era reserva de emergência. Então, você dá nome às coisas. Então isso que eu faço é reserva de emergência. Tudo bem. Vou traçar meus objetivos, porque isso vai conectar com os meus investimentos, né? Então, às vezes a gente vai fazendo as coisas e tá solto. Quebra-cabeça tá solto. E aí você vai juntando, aí você fala assim, era isso, né? Até aquela... tu falou no curso e até fez um post do 50, 30, 20... Sim, 50, a metodologia. 20, a metodologia. Isso. E aí eu falei, não, deixa eu entender isso aqui. E eu já fazia isso. Né? Até uma distribuição um pouquinho diferente, mas... tá, então tá ok. Porque é de novo aquilo de tu olhar, mas os meus gastos essenciais são X%, será que tá bom? E aí tu me dá essa base, claro que né, não seguir certinho, mas tu me dizer, olha, é mais ou menos isso aqui pra ter uma vida, né, tranquila. Eu falo, tá ótimo, então já tô nesse caminho. Exatamente. Então foi muito isso o Beabá pra mim. Foi tipo validação e foi entender esses termos que parecem tão distantes. Tá, uma coisa simples que tu faz no dia a dia. Então foi muito legal. É muita informação. Então tu te alimenta muito daquilo pra depois, né? Tá, e aí? Então eu senti quando eu terminei o Beabá, eu falei, tá, e aí? Vamos lá. Porque, de novo, a gente espera também uma solução rápida, né? A gente espera do tipo, tá, mas me dá aí o... Como é que eu invisto? Como é que eu compro ação agora, então, né? Como é que eu compro ação, né? Aquela coisa tem assim. todos os ingredientes, me dá a receita, eu quero saber. Mas não tem isso também no Exatamente. mundo dos investimentos. Tu tem que saber o que é melhor pra ti, né? Então, foi que daí eu fui procurar o outro curso, porque eu queria uma coisa mais prática. Até porque, como eu falei pra você, olha, digere todas essas informações, análise. É denso, não é difícil, mas é trabalhoso. A Júlia tá aqui pra provar que é trabalhoso você fazer análise, é cansativo. Às vezes você fica exausto fazendo análise de uma empresa, porque você olha os relatórios, acompanha, vê qual é a governança da empresa, lucro, dívida. Então, assim, é trabalhoso. Se eu colocasse isso no Beabá, as pessoas iam assistir a primeira aula. Que ia falar assim, não é pra mim, sabe? Então, assim, você tem a técnica no Rica, que é onde compartilho a minha metodologia, né? Os meus indicadores, o que é que eu olho, o que é que eu não olho. Vai por esse caminho, não vai por esse caminho. E aí a pessoa consegue, né? O aluno, o investidor, ele consegue montar a carteira de investimentos. Porque o meu objetivo é que vocês aprendam e criem autonomia. Porque eu não tinha autonomia no Brasil, sabe? Assim, o que eu faço? O que eu analiso? Pra onde eu vou? Aí... Na época, eu fui fazer minha previdência privada. E aí, o gerente do banco só me deu o papel assina. Eu falei assim, se todo mundo assina, eu vou assinar também, sabe? Nem sabia o que era aquelas letrinhas miúdas. Então, assim, o objetivo é a gente sair desse não conhecimento pra justamente falar assim, tudo bem, quanto é de FII? Quanto é a rentabilidade? Sabe? Quando é que eu vou receber esse investimento? Coisas que eu não perguntei. Sim. Mas que hoje eu já consigo ter uma conversa, né? Que então, assim, não vou ser enganado. O objetivo aqui não é ser enganado. E que vocês criem a própria autonomia e criem as próprias, sabe? Divulgar isso com os filhos de vocês, né? Com parentes também. Olha, então, assim, se você precisar de ajuda, eu tenho conhecimento, eu vou conseguir te ajudar também, sabe? Multiplicadores, eu acho. Não, e o Beabá é um curso que eu volto às vezes. Porque eu lembro que eu tenho pensão no trabalho, a opção de poder ter pensão. Sim. Aí eu falei, nossa, não sei. Até porque eu falei, talvez eu não esteja aqui, né? Talvez eu saia de Dublin. Mas aí eu lembro que tu tem um curso lá de pensão, eu assisti. Mas aí eu esqueci. Então, de novo, é um assunto muito denso, mas tá ali disponível, é olhar de novo. Então eu lembro quando eu comecei o Rica, eu lembro a análise de stocks, que a gente ficou uma hora ali analisando, eu tava no avião, eu assisti no avião, eu baixei offline e assisti no avião. Só que assim, de adianta o quê, né? Não dá, não é só assistir. Então aquele momento eu precisava estar na frente do meu computador. Então eu assisti a aula, claro que eu, né, peguei alguns assuntos, mas quando eu cheguei em casa eu falei, não, vou ter que assistir de novo. Então é tu saber também o momento de tu parar e falar, não, agora eu vou aprender sobre isso.
Não dá pra ser uma coisa muito solta. Sim. Tu precisa estar presente ali, olha, eu vou assistir agora pra tu fazer junto. Então, quando eu fiz contigo, eu falei, não, tá, então eu preciso estar sentada fazendo a planilha ao mesmo tempo que tu tava fazendo. Não dá pra só assistir, depois eu faço. Então, foi importante eu entender como que eu ia absorver todo aquele conhecimento que tu tava passando. Isso é importante que você falou, sabe, Júlia? Porque às vezes você assiste um curso no 2.5, sabe? No 3.0, assim, só... E aí você tá absorvendo aquela informação, só que você não tá absorvendo, tá entrando aqui, o cérebro não tá nem conseguindo, tá saindo aqui, sabe? Então, às vezes, a gente vive nesse mundo corrido, você escuta o áudio no... Você que eu falo todo mundo, viu, gente? Assim, a gente escuta, né? Ela não, tadinha. A gente escuta no WhatsApp, né? Aquele áudio de 2... Sim, acelera. Se tivesse 5 vezes, acelerava também, sabe? Um vídeo no YouTube. Então, às vezes, a gente precisa realmente parar, tá no curso, segurar a ansiedade. Tanto que as aulas, elas são liberadas aos poucos, porque eu sei que você pula as aulas, então não quero que vocês pulem. Pra processar, digerir, ver o que tá acontecendo, né? Porque a gente vive aqui nesse mundo louco, corrido, tá assistindo aula e tá fazendo comida, sabe? Sim. E foi muito legal, daí quando eu fiz a análise contigo, eu lembro que tu já tava mostrando outra análise e eu falei, vou fazer a minha aqui. Ao mesmo tempo que tu fazia, eu tava fazendo as minhas. E aí eu lembro que tinha uma empresa que eu pensava em investir, mas todo mundo... Aí, de novo, aquela coisa do efeito... Como é que tu fala? Efeito manada. O contrário, todo mundo falava, não investe nessa empresa, não investe. Daí eu, mas por quê, né? Aí eu comecei a analisar e vi lá o negativo. Aí eu falei, tá, então é por isso que não é pra investir nessa empresa. Então eu precisava de uma explicação maior do tipo, não investe e tal. Tá, mas por quê, me diz né? por quê, se eu gosto dessa empresa. Mas estão falando pra não investir nela. Deixa eu dar uma olhada. E aí, com aquelas ferramentas, tu entende. Tá, eu gosto, eu uso, mas eu não vou investir. Não é uma empresa pra investir. Sim. Porque a gente começa pensando nas empresas que a gente gosta e que a gente, né, usa. Então, é isso que eu tô aprendendo também. É me desapegar também. Mas eu gosto tanto dessa empresa, eu queria... Não, mas não dá. Eu continuo usando, mas o investimento não dá. Sim, exatamente. Entender um pouco mais, né? Porque a gente... Você é questionadora, eu acho, né? Que a gente fica, às vezes, numa posição muito passiva, porque é fácil, né? Aí não investe nessa empresa, tá bom. Me disseram que não. Mas por quê? Quais são os dados? Né? Mudou alguma coisa? O que não mudou? Tá, qual a perspectiva do próximo relatório? O que eles vão implantar novo, né? De tecnologia. Exato. Então seria isso mesmo. Ser mais crítico e ter a tua decisão. E às vezes todo mundo fala que não, mas talvez tu esteja no momento, não, eu quero arriscar, porque eu tô vendo que essa empresa daqui a uns anos vai estar fazendo isso, mas vou arriscar então. Exatamente. E vai por ti, né? Confia no que tu escolheu e volta, mas por que eu escolhi, né? Então, é isso que eu tô desvendando e é muito legal, assim. Não é gostoso comprar? É muito, eu até te falei aquele dia que eu tava, assim, intensiva num dia. Foi. E comprou já alguma coisa? Comprei. Logo depois eu fiz... E é outra coisa, né? Eu passei muitas horas fazendo análise. E eu poderia muito bem ter comprado, né? De novo, aquela coisa imediatista, eu vou comprar. Mas aí eu decidi dormir, passar meu dia. Legal. Passei um dia, 2, voltei, olhei. E aí até tinha recebido uma matéria sobre uma das empresas. Então eu falei, não, agora acho que é o dia. E aí fui... Porque é muito rápido, tu entra lá no... O dinheiro já foi, né? Foi, não, uma brincadeirinha, um joguinho. Comprar, vai. Faz a tua pai lá, brinca... É legal, tipo, acaba sendo uma coisa, tipo, eu queria passar o dia inteiro aqui brincando. Sim. Então, né, de novo, consciência. E o refresh também na corretora, né, que a gente tava conversando. Nossa, com sim. relação a quando você começa a investir, gente, eu passei por isso, né? Eu entrava no broker da corretora e eu só ficava assim, caiu, subiu, perdi, ganhei. Assim, sabe, eu ficava muito... E isso tava me fazendo muito mal. Eu acordava de madrugada pensando, gente, eu tô perdendo dinheiro, o que tá acontecendo com o meu dinheiro, sabe? Tá valorizando, não tá desvalorizando. E aí eu falei assim, não vou mais entrar nisso. Tanto que eu entro às vezes na corretora porque eu compartilho, eu mostro pra vocês nos stories, sabe? Eu esqueço de entrar, sabe? E aí eu tenho que entrar uma vez no mês pra ver se tá tudo bonitinho e fazer o meu aporte. Mas se não fosse isso, o dinheiro ia estar lá, sabe? Então, mas estava me fazendo mal. Isso também aconteceu com você, né? De você... Aconteceu, porque eu tenho o hábito de todos os dias, alguma hora do dia, de manhã, eu olho o meu banco daqui, olho o Revolut, e aí é tudo numa pastinha do meu folder ali no meu celular. Eu vou olhar aqui também. Sim.
E aí quando tu vê, aí eu abro, mas não, é diferente, né, de tu olhar quanto que eu gastei ontem. Então tem que cuidar, mas não me abala. Tá. Eu não fico abalada, eu sei que é uma coisa que... Até brinco, hoje eu perdi dinheiro hoje, sabe? Eu brinco em casa, assim, mas eu sei que não é uma coisa que não me apavora. Mas eu não quero continuar com esse hábito de ficar olhando toda hora, tem que dar uma parada, esquecer. Sim. Talvez deletar o aplicativo, né, como estratégia. Porque Sim. claro que dá pra entrar no computador, mas eu passo muito tempo no computador da empresa, não vou entrar no computador da empresa ali, né? Mas enfim, tu esquece quando é só no computador. Sim. Não vai olhar com tanta frequência, mas é. Exatamente. Júlia, a gente já tá chegando ao final. Queria muito te agradecer. Passou rápido, né? A gente foi assim no papo. Tem muita coisa, né, pra gente ir conversando. Mas eu queria muito te agradecer, né, por você ter confiado também no meu trabalho. Tanto no Beabá, depois você foi pro Rica, né? Você sabe que você me manda exercício, precisa, tira dúvida, tô super à disposição. Então, muito obrigada por você ter vindo aqui, ter compartilhado a sua experiência. E aí, gente, de gastadora a investidora, ó. Isso aí. E até agora, né, tô até com uma rendinha extra, né, que a gente tava falando da renda extra. Então, além do meu trabalho full time e tal, faz 1 ano já que eu terminei meu curso de instrutora de yoga, então tô dando aula de yoga. E aí é um dinheiro... E yoga, assim, é mais assim, na paz, tranquilo, será que a gente consegue? Mas dá pra fazer uma força, dá pra dar uma suada também. Sim. Mas é um momento, assim, teu... Momento pra conectar ti, comigo mesma. Isso aí. E pra evoluir também, né? Fisicamente, emocionalmente, Ai, mentalmente. preciso. É muito legal, assim, tô dando aulas online agora. Tá. Tenho alunas no Brasil e alunas brasileiras aqui em Dublin também. Dou aula presencial. Mas é aquela coisa da aprender a lidar com essa renda extra. Então, não é uma renda que eu vou pagar minhas contas, mas eu tô reinvestindo na minha educação dentro do yoga. Então... Já tô pagando a minha segunda formação, já tô até no final da minha segunda. Livros que eu compro, é tudo com esse dinheiro. Então, pra mim, é um investimento, sabe? Tá sendo muito legal, porque eu gosto muito, a minha hora livre é isso. E então, todo esse dinheiro, enfim, essas aulas que eu tô dando, eu tô reinvestindo nas aulas, né? Pra dar mais aula de qualidade, mais conteúdo nas aulas, mais... conhecimento, então tá sendo bem legal esse aprendizado. Maravilhoso. E aí você acaba não gastando com outras coisas, né? Você pega esse dinheiro mesmo e fala assim, não, vou reinvestir. Isso, dentro eu tenho ali do seu próprio negócio, eu tenho ali no bom dos volts, né, do Revolut, tenho ali volts das aulas, que daí talvez, sei lá, eu queira fazer um curso, né, aqui de novo, né, pagar no débito, pego aquele dinheiro, ou eu quero fazer até um retiro pra mim, pra eu como praticante, ter esse momento pra mim. E no Brasil, eu recebo também no Brasil, e aí eu entra e já vai pro curso. Então, esse dinheiro não é meu, é um dinheiro que eu tô tudo reinvestindo. Então, vamos ver como é que vai ser Ai, que bacana. daqui um tempo. Muito bom. Vou deixar o seu link aqui. Ai, boa. Se a galera, né, pra galera te conhecer, se tiver interesse, então vou deixar aqui o seu link do yoga, do Instagram, exatamente. Tá tudo no meu Instagram pessoal, eu compartilho tudo lá. Ah, bacana. Muito trabalho ter 2, então eu tenho um Instagram pra tudo, então qualquer dúvida, qualquer coisa de yoga, podem vir falar comigo. Perfeito, vou deixar aqui o link da Júlia do Instagram, então aproveita e já conhece o trabalho dela, segue também, né, que já dá aquela força, que ela tá vindo aqui abrindo o coração, abrindo o bolso, vai compartilhando aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada por ter me chamado, foi um prazer. Prazer todo meu, e aí te conhecer aqui, né? Sim, né? É só no digital. Né? É só no digital. Obrigada. Muito obrigada. Gente, a gente vai ficando por aqui e esse papo foi maravilhoso, né? Minha aluna que eu tenho muito orgulho, né, de gastadora, e hoje ela é investidora, dona do próprio dinheiro, tá? E eu espero que você também venha construindo a sua mentalidade e seja dona também do seu próprio dinheiro, porque a gente gosta de dinheiro, gente. A gente gosta de gastar e gosta também de poupar, né? A gente quer investir. Então vocês já sabem, né? Deixa o like de vocês, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau!